Boa tarde a todos, que a paz do Mestre esteja entre nós, nos nossos corações, que sejam todos bem-vindos a essa casa de trabalho e de oração, onde hoje é a primeira terça-feira do ano que aqui estamos retornando. Então, nós, trabalhadores, desejamos a todos os assistentes da casa um ano de muita paz, de muita sabedoria, para que possamos fazer as nossas escolhas, né? E de muito trabalho no bem, que isso é importante, né? Que nós possamos perceber as oportunidades que a vida nos oferece, para que a gente possa dar bons exemplos, praticar o bem, pois se todos nós nos reunimos aqui toda terça-feira, em torno das palavras do Mestre, do Evangelho, para receber o passe amigo, água fluidificada, que nesse momento nós possamos abrir a nossa mente e abrir o nosso coração para um entendimento maior dessas lições tão belas que Jesus deixou para nós e que foram transcritas através do seu Evangelho. Que possamos compreender as palavras e que essa compreensão nos leve a uma facilidade maior para que possamos fazer a nossa reforma íntima. Ir deixando de lado as nossas dificuldades, as nossas mazelas e defeitos e ir melhorando, porque todos nós temos uma missão, sem exceção, ser um ser melhor. Para isso que reencarnamos nesse planeta, para que possamos ser um ser melhor. E hoje nós estamos aqui carinhosamente recebendo nosso amigo, nosso companheiro de doutrina, o Aloísio Sônego, que será responsável de transmitir essa mensagem para todos nós. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus Criador de todas as coisas, que nos permitiu que aqui estivéssemos, a nossa mãezinha querida, Maria Santíssima, Jesus, o amigo maior de todas as horas. Saudamos o nosso anjo de guarda, que está aqui conosco, ao nosso lado, nos ajudando nesse entendimento, nesse conhecimento tão importante da vida espiritual. E agradecemos aos amigos, trabalhadores incansáveis desta casa, os espíritos da paz e da luz, que desde cedo prepararam esse ambiente para nos receber e que nesse momento nos assistem enquanto estamos aqui sentados, cada um na sua cadeira, porque desde que a gente aqui adentra, né, nessa cúpula protetora, estamos sendo envolvidos e tratados por esses amigos desencarnados, incansáveis dessa nossa casa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra, também no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos nossos ofensores, devedores, e não nos deixeis cair em tentação, e ajuda-nos a nos libertar de todo o mal, principalmente o mal que existe dentro de cada um de nós, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Tens a palavra. Obrigada. Boa tarde a todos. Que a paz do amado Mestre Jesus possa nos envolver nesta tarde e que nós possamos estar nesta mesma paz em todos os lugares que formos e estivermos. Primeiramente, um feliz ano novo a todos, nesta primeira reunião, que aqui nos encontramos nesse grupo de acolhimento fraterno, que tão gentilmente
dedica a acolher cada coração aflito. Na tarde do dia de hoje, o capítulo que foi escolhido para nosso estudo está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. E se a gente for analisar esta passagem do Evangelho, estranhamente a gente poderia falar, por que esta indagação, esta fala, estaria apenas logo no começo, na verdade, do Evangelho, sendo que é uma das derradeiras frases de Jesus, naquele momento em que ele se encontra frente a frente com Pilatos, e Pilatos indaga a Jesus se ele era rei, e ele diz a Pilatos que meu reino não é deste mundo. E esta frase é um tanto ambígua para nós, encarnados neste planeta, a caminho de uma regeneração, e a gente se depara muitas vezes buscando tantas e tantas coisas de ordem material e esquecemos muitas vezes que estamos aqui na condição de espíritos habitando um corpo material por um período curto de tempo, porém vivemos a nossa vida como se ela fosse a principal, a vida material, corremos atrás de tantas coisas, tantos afazeres e não deixamos tão pouco tempo para as ocupações da vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. E vejam, me lembrei inclusive antes no momento que a Leila estava fazendo a prece, daquela passagem maravilhosa que Jesus estava na casa de Lázaro, junto às suas irmãs Marta e Maria, e Marta estava assim tão atordoada, correndo para fazer as atividades da casa, limpando, deixando em ordem, e Maria estava ali naquele momento prestando atenção nas falas, nos ensinamentos de Jesus. E naquele momento Marta vem a Jesus e fala: Senhor, peça para que a minha irmã venha me ajudar, pois eu estou aqui correndo para cá e para lá e ela está aí sentada. Ao que Jesus fala: Marta, Marta, te ocupa com tantas coisas, mas tão poucas são necessárias. E Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Vejam que interessante, Nós muitas vezes corremos atrás de tantas e tantas ocupações materiais e dedicamos tão pouco tempo, como eu estava dizendo, às coisas espirituais. Pensar nas coisas espirituais significa que não quer dizer que a gente deva esquecer das nossas atividades materiais, do nosso ganha-pão, do nosso trabalho, pois são importantes sim, Ninguém quer ficar dependendo da ajuda coletiva, da humanidade. Temos que fazer a nossa parte, trabalhar, sermos úteis para a sociedade como de um modo geral. Porém, há tantas pessoas que se dedicam tanto tempo somente atrás dos ganhos financeiros, de acumular tesouros, acumular poder, riqueza, que vão ficar tudo aqui. A humanidade, nós temos exemplos marcantes, de tantos e tantos poderosos, tronos, poderes, que ficaram restritos aos museus. E nós, quais são os nossos tesouros? E tem uma passagem no Evangelho que fala assim: onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Então olha só, onde nós estamos colocando o nosso tesouro? Em que lugar? Nas coisas materiais, efêmeras, que vão ficar por aí? Ou nas coisas espirituais, que transformam-se efetivamente na nossa reforma íntima, na nossa modificação espiritual? E vejam como é interessante, estamos iniciando um novo ano. Claro que a gente fala que esse ano é apenas de uma passagem simbólica do tempo, uma contagem simbólica, porque na verdade é uma sucessão de dias. Mas como a gente estabelece como meta esta vivência dentro de um preceito contado pela humanidade, nós normalmente fazemos planos e desejos para o ano que se inicia. E é muito comum nós, na virada do ano, fazermos os nossos votos, os nossos pedidos, e cada um de nós está sempre em busca de um desejo material. Eu quero, neste ano que se inicia, trocar de carro, comprar uma casa, mudar de emprego, começar um relacionamento afetivo, e a gente vai sempre fazendo pedidos de ordem material. Raramente nós colocamos
a nossa reforma íntima, a nossa transformação espiritual dentro dos nossos desejos, dentro dos nossos anseios, que é os nossos tesouros espirituais que nós vamos conquistar e levar para o mundo espiritual. Pois quando chegarmos no plano espiritual, todos os bens adquiridos, títulos, propriedades, aqui vão ficar. Nós não vamos levar nada do que adquirimos de ordem material, somente as nossas conquistas verdadeiras, que são as conquistas espirituais. Então, quando Jesus fala para nós que o reino dele não é deste mundo, e ele veio nos trazer a boa nova, que é o seu evangelho, que é o roteiro seguro para a nossa jornada evolutiva, nós muitas vezes temos o evangelho de Jesus apenas como um livro de cabeceira, que a gente usa muitas vezes no culto do evangelho no lar, fazemos uma leitura aqui ou lá, mas dificilmente nós colocamos em prática aquilo que está no evangelho de Jesus. E é chegado a hora, já que estamos no início de um novo ano, de fazermos propósito de transformação espiritual, fazermos uma transformação buscando aquelas nossas pequenas mazelas que ainda trazemos enraizados de vidas anteriores, dificuldades de relacionamento com entes queridos, dificuldade às vezes no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, neste mundo tão conturbado que nós estamos vivendo, tentar trazer para dentro de nós um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade e de serenidade, que são os tesouros imperecíveis da alma. Quantas e quantas pessoas conquistam milhares e milhares de bens, mas trazem o peito vazio, dilacerado por dores atrozes, que nem o medicamento cura. Então, quando a gente se dedica a fazer essa transformação espiritual, buscando melhorarmos, nós vamos ganhar força, nós vamos ganhar equilíbrio, nós vamos ganhar condição de habitar um mundo melhor quando a terra se transformar. E não dá para a gente querer que o mundo se transforme sem que a gente se transforme. Ontem estávamos fazendo uma palestra numa casa espírita com a irmã, e nós lembramos de um fato muito corriqueiro, que foi na virada do século, na virada do milênio, que nós erroneamente comemoramos, comemoramos no ano 2000, quando na verdade o correto seria 2001, e quando adentramos então ao terceiro milênio, ao novo século, nós estávamos assim tão eufóricos. Chegou realmente o terceiro milênio, o milênio da transformação, da regeneração planetária, como se na mudança de um ano o mundo se transformasse de provas e expiação para regeneração. E a gente já viu que passado 25 anos, praticamente o mundo continuou, ou se não um pouquinho melhor, um tanto quanto mais conturbado. E não chegou essa regeneração, porque ela não chega num estalar de dedos, num passe de mágica. Depende de cada um de nós, de uma conquista que nós vamos realizando ao longo da nossa vida. E é importante a gente se aperceber onde estão os nossos pequenos defeitos e trabalhar nele. Estabelecer como meta de ano que está iniciando, como que eu vou trabalhar, como que eu pretendo estar no final deste ano que está começando. Um pouco melhor, um pouco mais paciente, procurar ser um pouco mais caridoso, e quando a gente fala em caridade, não se circunscreve apenas e tão somente a esmola ou a uma cesta básica que você doa a uma família carente. A caridade pode se fazer de muitas formas, como o ato de ouvir uma pessoa que está passando por uma dificuldade, e nós muitas vezes não temos tempo e paciência para ouvi-la. O ato de ter empatia pela dor alheia, tantas e tantas dores que acometem o nosso planeta. Então, é uma chegada a hora de Jesus trazer para nós este conceito imperecível, que o reino dele não é deste mundo, e nós, se a quisermos viver neste mundo que Jesus nos recomenda, é importante que a gente comece a se despir das mazelas que vamos arraizando ao longo dos anos, darmos mais valores às coisas espirituais do que às materiais, que vão ficar aqui. Por mais que nós tenhamos adquirido bens, propriedades, tudo aqui vai ficar. E quantos se degladiam, famílias têm desarmonia por questões de posse, de propriedade, por querer levar vantagem em relação ao outro.
Então é chegada a hora de buscarmos realmente o reino dos céus na recomendação do Mestre Jesus. Eu agradeço a atenção e o carinho de cada um de vocês, e neste momento eu gostaria então de convidá-los para que nós possamos, unidos num só pensamento, num só coração, elevar a Deus nosso Pai a nossa prece de gratidão pelo dom da vida, pela oportunidade desta existência, agradecer ao nosso Mestre Jesus pelas lições maravilhosas do seu Evangelho, aos nossos anjos de guarda, protetores queridos, os benfeitores espirituais desta casa que desde as primeiras horas aqui se encontram e estão cuidando carinhosamente de cada um de nós que aqui chegamos. Lembrarmos também dos nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas cujos nomes estão gravados nos cadernos de prece e vibração. E por alguém especial neste momento, mentalize este irmão necessitado da ajuda espiritual, para que a equipe espiritual possa auxiliá-lo neste momento. E assim agradecidos dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus em toda parte. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.